capítulo 34, vaidade dos sonhos. Os sonhos sempre foram um mistério para a humanidade. Claro que Freud tentou decifrar e explicar os sonhos, mas imagine no tempo do Antigo Testamento, no tempo de Ben Sirac, o que acontecia? Muitos charlatões, as pessoas que viviam disso, de interpretar sonhos, e até falavam em nome de Deus. Eram charlatões que ganhavam dinheiro, né, com a exploração da interpretação dos sonhos. Então, Ben Sirac vai falar sobre esse tema no capítulo 34, e esse fenômeno, como é que se diz? Esse desejo que a pessoa tinha de saber, isso é a ideia de hoje, saber, eu sonhei com tal coisa, o que significa isso? Vai dizer que você tem que dar atenção, porque pode ser um aviso de Deus, um sonho. Vamos lembrar os sonhos do glorioso São José, mas também ele vai alertar que pode ser que não seja. Então, como resolver isso? Como é que eu sei que um sonho é de Deus ou não? O que Ben Sirac vai falar nesse capítulo 34 é que é melhor você não se deter muito neles, porque você pode fazer uma leitura equivocada, né? Então, ter atenção, refletir, mas você nunca vai ter a certeza de que esse sonho era a vontade de Deus ou não, foi a manifestação de Deus ou não. E aí, para nós cristãos, para nós com a nossa fé, a gente, dentro de um discernimento, a gente tem que pedir o dom do Espírito Santo para discernir se realmente aquilo foi um sonho que veio de Deus ou não. Mais adiante, ainda no capítulo 34, a partir do versículo 9, Ben Sirac vai falar de uma coisa muito, muito comum para o homem, que é a viagem, né? Sobre a viagem, vai dizer que ler é importante para a nossa formação, mas também viajar é muito importante. E ainda no capítulo 34, vai retomar o temor de Deus, vai dizer que o verdadeiro temor, respeito ao Senhor, é aquele que se traduz em esperança e confiança. Temor de Deus não é ter medo de Deus, né? Temor de Deus é confiar plenamente no Senhor e sempre ter a esperança. Depois ele finaliza o capítulo 34 e um pouquinho já do 35 sobre o culto e a justiça. De uma religião que era praticada, uma religião que é praticada sem olhar para as pessoas que necessitam, ela perde o sentido. Voltamos ao bom samaritano. Sacerdote e levita vinham do templo e não fizeram nada. Um samaritano veio, um bom samaritano, e ajudou aquele homem que necessitava. Então ele vai dizer que a pessoa que não ajuda, que não dá um pão a um pobre, ele é comparado a uma pessoa que mata. Lembrando lá o 5º mandamento, não matar, para você ter ideia como a Ben Sirac vai dizer que a importância de uma coerência entre a fé e a vida. Capítulo 35 vai tratar de duas coisas também muito importantes. Nos primeiros versículos, até o 13, ele vai retomar aquilo que estava no final do capítulo 34, que é a questão das oferendas, a questão de ofertar, a questão de ajudar as pessoas que necessitam. Então, aquele que observa a lei faz numerosas oferendas. Então, vamos lembrar que o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que estava sempre do lado das pessoas que estavam sofrendo, e os deuses pagãos, que os poderosos da época estavam a serviço desse Deus pagão. Então, o livro Ben Sirac vai insistir mais uma vez que aquilo que ofereço no altar do Senhor, que é uma oferta do coração aberto para ajudar, que pensa no outro, coração que transborda, essa sim é uma oferta agradável a Deus. Essa sim é a verdadeira religião, é o culto agradável a Deus. Depois, a partir do capítulo 14, sobre a oração. Uma oração que dá resultados. Tem uma frase que você que conhece o Diário de Santa Faustina vai lembrar. No versículo 21 vai dizer assim: a oração do humilde penetra as nuvens. No Diário de Santa Faustina vai dizer que a oração do humilde atinge o coração de Deus. Que a oração do humilde,
A pessoa que reconhece a sua pequenez e a grandeza de Deus, a pessoa que confia plenamente no Senhor, essa oração atinge o coração, o sagrado coração de Deus. E aí o Ben Sirac vai, até o capítulo, até o versículo 26, ele vai tratar da oração, de como Deus não faz acepção de pessoas, o Senhor não faz acepção de pessoas em detrimento do pobre, e ouve a oração do ofendido. Deus está aberto a acolher a todos. E isso nós vamos ver no cristianismo, né? Quando Jesus vai colocar que a salvação ela é oferecida a todos. Aí cabe a resposta de cada um, a decisão é de cada um, mas a salvação é oferecida àqueles que seguem Jesus e aqueles que também não seguem. É o convite para seguir ao Senhor. Então a salvação não era como se pensava no Antigo Testamento, era para um pequeno grupo. Não. A salvação ela é universal, ela é oferecida a toda a humanidade. Cabe a cada um fazer a decisão. Então, dentro dessa caminhada da salvação, nós temos a importância da oração, de falar e escutar o Senhor. Com o capítulo 36, que se trata de uma oração. Nós podemos dividir em duas partes. Na primeira parte, ela é uma oração, totalmente uma oração de súplica. E a primeira parte, ela vai pedindo, a oração pede a intervenção de Deus contra os inimigos de Israel. Lembramos quantos e quantos reis que oprimiram, reis que tentaram destruir o povo de Israel. Então essa primeira parte, ele diz assim: tende piedade de nós, ó Deus de todas as coisas, olhai para nós. Vai tomar o Salmo 78, versículo 6. A oração de súplica, pedindo a Deus que tivesse piedade e protegesse o povo contra os inimigos. Já a partir do versículo 13, nós temos a segunda parte dessa oração, que vai mais se dedicar a pedir a Deus a unidade, a unificação do povo de Israel. Sabemos que a falta de unidade sempre foi um problema muito grande na caminhada do povo. O povo se dividia, o povo uma hora estava seguindo ao Deus verdadeiro, outra hora não estava, divisões internas na comunidade, na família. E o capítulo 36, ele conclui sobre a mulher virtuosa, o que é a mulher virtuosa. Ele vai concentrar nas relações conjugais. E nós vamos lembrar que o casamento naquela época, eles eram um casamento arranjado. A mulher, ela não conhecia o seu futuro esposo. Era o pai que tomava as decisões. Então o pai pegava aquele jovem ali que ele achava que era apto para casar com sua filha, muitas vezes também pela questão financeira, e a filha é oferecida para ser esposa daquele jovem. Por isso que vai dizer assim: a mulher pode esposar toda espécie de homens, diz o versículo 23. Por quê? Porque ela estava sujeita a isso. Era norma, era lei, era cultural, né? Ela não poderia escolher, né? Então pode soar estranho nos nossos ouvidos quando diz a mulher pode esposar toda espécie de homens, porque nós temos que contextualizar essa palavra, contextualizar como era o matrimônio naquele tempo. Repito, era um matrimônio arranjado, né? Especialmente pelo pai, que era ele que tomava. A mulher não tomava a decisão, mas ela, neste matrimônio, ela tinha que procurar ser fiel, ser uma esposa fiel, e ela seria, como diz, a beleza da mulher alegra o rosto do esposo. Ela se torna mais amável que tudo que o homem pode desejar. Então faz o convite à mulher a viver a fidelidade e ela ser essa alegria, a presença de Deus dentro da família. E aí nós concluímos com a bênção de Deus, pedindo à grande mulher, a Virgem Maria, que derrame sobre ti, sobre a tua família, as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.